Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos ler a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Oremos. Pai bondoso e amado, ilumina o nosso entendimento, de modo que possamos entender como a Tua graça nos move a viver uma vida coerente com a salvação que nos destes e preparados, ó Deus, para nos encontrarmos com Jesus, bem como para dele dizer e proclamar, ó Deus. Dá-nos essa bênção, Pai. Usa a minha vida agora na exposição da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Dan Ariely é um grande estudioso na área de motivação e trabalho. E uma das suas pesquisas, ele distribuiu a mesma tarefa para 3 grupos diferentes de pessoas. A tarefa era ler numa folha onde haviam várias e várias letras e identificar nessa folha quando letras repetidas aconteciam nessas linhas. Cada folha que fosse analisada recebia uma recompensa financeira. E os 3 grupos recebiam pelo mesmo valor de produtividade nessa conferência. Acontece que um dos grupos, quando os participantes terminavam de ler a folha, o coordenador recebia a folha e colocava num monte sem nenhuma reação, sem nenhum comentário. Um segundo grupo, quando terminava as suas conferências, entregava para o coordenador e o coordenador imediatamente colocava a folha numa daquelas máquinas de picotar papel. E o terceiro grupo, quando terminava as suas conferências, entregava para um coordenador, o coordenador olhava para a folha, fazia uma reação discreta de concordando com aquele serviço e ia acumulando as folhas. Pasmem, meus irmãos, qual dos 3 grupos teve a maior produtividade? Obviamente, foi o grupo que esteve exposto ao mínimo de reconhecimento do seu trabalho e com alguém concordando com aquele trabalho que foi feito. E pasme ainda mais, o grupo que via o seu trabalho ser destruído imediatamente produziu tão menos quanto o grupo que não esteve diante de uma reação nenhuma. Isso ilustra um pouco como nós somos expostos e suscetíveis a motivação, como a nossa motivação pode variar. E ultimamente não são poucas as vezes que encontramos irmãos na igreja dizendo que estão desmotivados. Irmãos na igreja dizendo que estão desmotivados a ensinar a palavra de Deus, desmotivados a promover a organização da igreja. Não poucas vezes homens habilitados para exercer o presbiterato, o diaconato, até o pastorado, têm se apresentado desmotivados a cumprir esses ministérios tão abençoados e tão dignos de aspiração como as Escrituras nos ensinam. E o texto que nós acabamos de ler, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, vão nos falar qual a motivação que a igreja deve ter para cumprir
aquelas prescrições que Paulo trouxe desde o início da carta. Paulo, desde o início da carta, diz que ele se via como alguém chamado para promover a fé que é dos eleitos. Paulo, no capítulo 1, versículo 5, diz para Tito que ele devia colocar em ordem as coisas nas igrejas ali no arquipélago de Creta, e rapidamente ensina Tito a colocar em ordem a liderança da igreja, estabelecendo presbíteros que atendessem a critérios familiares, critérios sociais, critérios pessoais e critérios pedagógicos ou teológicos habilitados ao ensino. Paulo ensina que essa organização de uma liderança qualificada se dava por causa do risco de pregadores e obreiros desqualificados, que por torpe ganância corrompiam casas inteiras, igrejas inteiras, falando que não convinham e que não tinham uma vida coerente com aquilo que professavam, não davam testemunho coerente de quem conhece a Deus. E também Paulo ensina que as funções da igreja deviam ser organizadas de acordo com a faixa etária e os gêneros. No início do capítulo 2 nós aprendemos como os homens idosos, as mulheres idosas, as jovens recém-casadas, os jovens deviam assumir posições criteriosas, assim como os servos, diante dos seus senhores, dos seus patrões, também deviam assumir uma posição tal que o nome do Senhor fosse exaltado, tal que o testemunho mostrasse neles a boa doutrina, tal que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, não fossem difamadas. E por que fazer isso? Qual a motivação para fazer isso? Se empenhar nessa organização de uma igreja com uma liderança qualificada, de uma igreja onde as funções estão bem estabelecidas, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com os gêneros de cada um, de acordo com a posição social de cada um. Paulo, no capítulo 2, versículo 11, nos dá o motivo, nos dá a motivação. Ele diz: porquanto a graça de Deus. A graça de Deus. Então nós vamos aprender hoje sobre uma igreja motivada pela graça. Uma igreja que é movida pela graça de Deus. Antes de mais nada, é preciso lembrar o que é a graça. Todos sabem o quanto é bom num sorteio ganhar um prêmio sem ter que pagar nenhum preço. Todos já devem ter experimentado o que é, de repente, almoçar ganhando de presente esse almoço de alguém que o convidou para almoçar. Todo mundo sabe o que é grátis, ou seja, algo que não precisa pagar. Acontece que a graça de Deus, ela é algo que custou muito caro para o nosso Deus. Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou para que tivéssemos acesso ao seu grande amor. Foi caro demais o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue derramado dele na cruz, foi caro demais isso, e isso quando nós não o buscávamos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vai dizer que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 em diante, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, esse grande amor de Deus, de um Deus que entrega o seu Filho para morrer no lugar de pecadores, um Deus que entrega o seu Filho para pagar a dívida que os nossos pecados tinham contraído diante do justo juiz, em não atender à antiga aliança, em não sermos perfeitamente obedientes a Deus. Deus dá essa prova de amor que nos constrange. E quanto nós pagamos por isso? O que nós fizemos para merecer isso? Nada. Isso é a graça de Deus. O Deus tão grande, tão poderoso, tão amoroso, dando o que havia de mais precioso para que nós tivéssemos a justiça dele satisfeita, atendida no sacrifício de Jesus. Essa é a graça. Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos. Deus nos dando o seu único filho quando a gente não tinha como pagar essa imensa dívida. A graça difere da misericórdia exatamente nisso. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. A misericórdia é o inverso. É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? O inferno, o castigo, a ira do Senhor. No entanto, Deus tem misericórdia de nós e não nos dá isso. Mas para que Ele possa nos dar a sua misericórdia, Ele dá o dom do seu Filho, morrendo e satisfazendo a sua justiça, para que nós tenhamos graça. Nós possamos estar numa posição que não merecemos, sendo membros de uma igreja que nós não merecemos. O que é igreja? A igreja é a reunião dos bem-aventurados, a reunião daqueles que realmente entenderam que são pobres de espírito, que não tem nada no seu interior para oferecer a Deus e por isso choram por saber que não tem como agradar a Deus, mas tem o seu choro sanado, calado pelo grande amor de Deus. Essa graça que se manifestou salvadoramente, alcançando todos os tipos de homem. Aqui o texto diz todos os homens. Obviamente, o mesmo apóstolo Paulo que escreve esse versículo 11 foi o que escreveu o primeiro versículo da carta. Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 1, diz que ele é um servo de Deus para promover a fé que é dos eleitos. Ou seja, se é dos eleitos, existe alguns que não desfrutam dessa salvação. Então, quando ele fala que a graça é salvadora a todos os homens, ele não está aqui promovendo um universalismo, dizendo que ninguém vai para o inferno, de que ninguém está perdido. Ele está dizendo sim que esses todos os homens são todos os tipos de homens. Isto está de acordo com Gálatas, capítulo 3, 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja, todos sois filhos de Deus mediante a fé. Então a graça ela é salvadora a todos que têm a fé. Da mesma forma, o mesmo apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ou seja, esse todos aqui, todos os homens, é um todos qualificador e não um todos totalizador. É como quando a gente ouve uma notícia dizendo um determinado avião caiu e todos morreram. Não quer dizer que toda a humanidade morreu. Quer dizer que todos os que estavam naquela condição de serem passageiros daquele avião que infelizmente caiu. É o mesmo raciocínio do mais famoso dos versículos do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Só acessa o amor de Deus, só acessa a salvação aqueles que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Todos aqueles que rejeitaram a Deus, todos aqueles que não colocam a sua fé na palavra de Deus, não são salvos, não podem ter essa expectativa. Portanto, queridos, a graça nos motiva, pois é ela que dá acesso à salvação por meio da fé no nosso Senhor Jesus. Ora, se somos alcançados por essa graça, somos motivados a servir ao nosso Senhor. E é isso que vai dizer o versículo 12. Essa graça, ela ensina o procedimento cristão. Quem tem acesso a essa salvação, muda a sua vida, muda o seu procedimento, adota um procedimento cristão. Versículo 12 diz que essa graça se manifestou educando-nos, é uma graça pedagógica, ela é professora, ela é mestra, assim como foi ensinado nos versículos anteriores, que a liderança da igreja, os presbíteros devem ensinar, assim como foi ensinado que as mulheres piedosas deviam ensinar as mais jovens, assim como foi ensinado que os jovens deviam ser criteriosos, e de um modo específico o Tito, esse jovem pastor, devia ensinar com seu exemplo e com as suas palavras. A graça, ela ensina o que? Uma mudança de vida, ela ensina a renegar a impiedade. O que é impiedade? É todo modo de vida que não é agradável a Deus, todo modo de vida que ignora a grandeza e a revelação do Senhor, todo modo de vida, toda religiosidade que não é aprovada pela palavra de Deus é uma impiedade. É a falta de uma vida piedosa. E ele vai dizer que essa graça educa a renegar a impiedade para vivermos de forma piedosamente. Ou seja, como agradar a Deus, como ter uma vida de amor a Deus, como ter uma vida fiel a Deus, como ter uma vida de dedicação ao Senhor, como ter uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Um exemplo disso foi o famoso teólogo Agostinho. Agostinho tinha uma vida devassa, depravada, mas quando alcançado pela graça de Deus, ele deixou a sua depravação, deixou a sua vida de embriaguez e começa a ter uma vida dedicada ao Senhor. Isso é o que acontece com todo aquele que é alcançado pela graça de Deus. Todo tipo de homem, mulher, seja jovem, criança, seja criminoso ou seja alguém que ainda tinha uma vida de acordo com as leis do Estado, quando é alcançado por essa graça, há uma mudança de vida, uma mudança de procedimento, pois ainda que uma pessoa não seja criminosa, ela pode ser impiedosa, fazendo as coisas certas com a motivação errada, fazendo boas obras para se vangloriar em vez de dar glória a Deus. Isso é impiedade. A impiedade é toda forma de vida que não se preocupa em agradar e atender à santidade de Deus. Essa graça ensina a renegar as paixões mundanas. 1 João 2,16 diz que o mundo com as suas concupiscências passam. Quem é alcançado por essa graça começa a ter uma vida de desprendimento, não ter uma vida presa em prazeres carnais, em prazeres sensuais, começa a ser liberta de vícios, começa a ser liberto da avareza, começa a ser liberto da ganância, porque se desprende desse mundo e começa a ter uma vida que não ajunta tesouros nessa terra, onde a traça come, a ferrugem corrói e o ladrão rouba, mas ajunta tesouros no céu. Portanto, renega paixões humanas, para de ser preso a bens materiais, a pessoas, e começa a viver como Paulo, dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Começa a viver desejando que Jesus Cristo volte e possamos experimentar as coisas que tem no porvir. Ele diz: essa graça ensina a viver de vida justa, ou seja, cumprindo a lei de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor, honrando pai e mãe, honrando os mais velhos, obedecendo aos pais,
pais que não constrangem os seus filhos a obrigações desnecessárias, por soberba, por arrogância. Ele ensina a não matar, mas promover a vida, promover a saúde, promover os cuidados. Ensina a ser fiel, não ser adúltero. Ensina a promover a fidelidade no matrimônio. Ensina a não ser difamador, como as mulheres idosas não deviam ser, caluniadoras. Ensina a não ter inveja do semelhante, mas ter uma vida de contentamento, assim uma vida sensata, uma vida de bom senso. Só quem conhece a graça vai ser constrangido a ter essa vida assim. Algumas pessoas até buscam ter uma vida cumprindo esses mandamentos, todavia com a motivação errada de alcançar diante de Deus a sua salvação. Isso é fazer a coisa certa com a motivação errada. Agora, quem conhece a graça, numa resposta de amor, busca ter uma vida santa e piedosa, se enquadrando no que diz aqui o versículo 14, sendo um povo zeloso de boas obras. Queridos, nós não somos salvos pelas boas obras. Aliás, nós somos salvos pela melhor obra, que foi o Jesus Cristo, nosso Senhor, que fez, e não nós. Nenhuma das nossas obras alcançaria o favor de Deus. Mas quando somos alcançados pelo favor de Deus, nós mudamos a nossa vida, vivendo de uma forma desejosa de boas obras. Efésios 2,10 diz, não por obras para que ninguém se glorie, mas segundo as boas obras que Deus preparou de antemão, assim os cristãos vivem. 1 de Pedro 2,9 diz, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Vós que antes não alcançastes misericórdia, mas agora alcançastes. Ou seja, temos uma vida de sacerdócio, de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Temos uma vida de raça eleita, distinta, em resposta ao grande amor de Deus que nos constrange e nos alcançou. Então essa graça que alcança todos os tipos de homem, essa graça é a mesma que educa a termos uma vida cristã adequada. Essa graça nos habilita a esperar o encontro com Deus. Muitas pessoas têm medo só de pensar que podem morrer agora e já se encontrar com Deus. Muitas pessoas têm medo quando ouvem falar que Jesus está voltando e vão se encontrar com Ele. Mas o texto diz que essa graça que alcançou todos os homens e que educa-nos a viver sensata, justa e piedosamente, educa-nos a aguardar a bendita esperança. Queridos, qual deve ser o nosso maior sonho, a nossa maior expectativa? Não é um cargo melhor na igreja ou na empresa, não é um diploma, não é uma quantia financeira rentável. O nosso maior sonho deve ser que a bendita esperança da volta do Senhor Jesus se cumpra e transforme essa terra contaminada pelo pecado em nova terra. E esses céus que testemunham tantos pecados sejam renovados. E a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos fala desse glorioso dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, vai nos falar desse dia bendito, quando diz o seguinte: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita
a justiça. Você está pronto para esse dia? Você anseia esse dia? Se você foi alcançado por essa graça, se a sua vida é motivada por essa graça, a ter uma vida livre das paixões mundanas, mas cumprindo algo que é justo, piedoso e sensato, você, como eu, está aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus. Imagine o dia que Deus com seu poder se manifesta, e um poder tal que derrete as estrelas, derrete o sol, transforma todas as coisas, purifica todas as coisas, e só quem permanecerá serão aqueles que foram alcançados pela graça, que entenderam que não mereciam a salvação do Senhor Jesus, mas creram nessa salvação. E assim tiveram a sua vida mudada, transformada, para experimentar esse encontro glorioso. Encontro glorioso com quem? Com esse Deus tão grande, tão infinito, cuja presença derrete os céus, como nós lemos em 2 Pedro, mas é o mesmo Deus que morreu por amor de nós. Diz que o grande Deus que vem com a sua glória é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 8 da sua carta, versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Queridos, nós que éramos inimigos de Deus, nós que vivíamos com os nossos pecados afrontando a santidade de Deus, nós que vivíamos como rebeldes diante de Deus, agora fomos salvos exatamente por aquele a quem nós afrontávamos e entristecíamos com os nossos pecados. Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, veio morrer no nosso lugar. Portanto, ele que tem autoridade para julgar e condenar, ele que era o principal afrontado pelas nossas pecaminosidades, ele é quem nos salvou. Por isso Paulo diz: quem vai te condenar? Aquele que morreu por você? Quem vai te condenar? Aquele que ressuscitou e vem te buscar? E isso, queridos, só pela graça. Pela graça nós temos acesso, e nós estamos esperando o grande encontro naquele dia com o Cordeiro de Deus que veio para nos purificar, para nos tirar os pecados, para nos tirar a nossa culpa. Nós aguardamos aquele grande dia com aquele que vem e nos remiu de todas as nossas iniquidades. Aquele que na cruz cancelou o escrito de dívida, pagando tudo que nós devíamos. Ora, se você anseia esse dia, é porque você já entendeu o que é a graça de Deus. Agora, se você teme se encontrar com Deus, se você teme esse glorioso dia, se você ainda não está preparado para se encontrar com Jesus, é porque você ainda não entendeu que Ele é um Deus gracioso. Você ainda não experimentou o que é acessar essa graça pela fé no Senhor Jesus. Portanto, rapidamente, urgentemente, você precisa buscar conhecer, entender. Nós estamos à disposição para te ensinar em detalhes, versículo a versículo, que essa mensagem tem um tempo restrito e não me permite expor em detalhes. Mas eu te garanto, Deus tem graça para aqueles que creem no Senhor Jesus, porque Jesus cumpriu a justiça divina, nos substituindo na cruz, no sacrifício que nós deveríamos pagar. A graça que motiva a igreja é a graça que alcançou todos os tipos de homens. É a graça que nos educa a mudar a vida e ter uma vida cristã justa, sensata e piedosa. Essa graça é a que nos habilita a esperar e ansiar o encontro com o Senhor Jesus, vindo nos céus com toda a sua honra e toda a sua glória. E essa graça, por fim, meus irmãos, deve ser o assunto principal da pregação cristã. Tantos e tantos discursos cristãos,
pregando muitas vezes em nome de Jesus, riqueza, fama, poder, mas o principal assunto da Bíblia Sagrada, o principal assunto do Novo Testamento, o principal assunto do Evangelho é um Deus de graça. Por isso, Paulo termina dizendo para Timóteo no versículo 15, dize essas coisas, exorta e repreende, ou seja, quem está ensinando outra coisa, quem está ensinando uma salvação que depende de obras, depende de ofertas, depende de seguir esse ou aquele líder, uma salvação que depende de ser identificado com essa ou aquela placa de igreja, deve ser repreendido. Quem está ensinando por ganância deve ser repreendido, porque a salvação é pela graça. A salvação é por essa graça que alcançou todos os tipos de homens, que educa e que constrange a uma mudança de vida, essa graça que nos prepara e nos enche de desejo para encontrar o Senhor Jesus tão glorioso e tão maravilhoso. Essa mesma palavra Paulo disse para Timóteo, quando diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo 4, 11 a 16 diz, 1 Timóteo 4, 11 a 16 diz, ordena estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, a qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, obviamente nós estamos passando por um momento único na nossa história e essa pandemia tem concentrado a atenção, mas há um assunto mais importante, que é a graça de Deus, que dá acesso à salvação, que prepara as pessoas para se encontrarem com Jesus e ter uma vida eterna. Por isso, nesses dias eu não posso parar de falar dessa graça. Você já foi alcançado por essa graça? Você é um daqueles que tem sido mudado por essa graça? Ou a sua vida não teve mudança nenhuma? Se você conhece a Jesus e não mudou de vida, é porque essa graça não te tocou profundamente. Porque quem é tocado por essa graça muda a sua vida. Tem uma vida de santificação, de fidelidade, de busca a Deus. Você está pronto para se encontrar com Jesus? Se essa graça te alcançou, é porque realmente você já está pronto e anseia o dia da volta de Jesus. E qual tem sido a tua pregação? Qual tem sido o teu assunto? Você tem falado dessa graça para tantos que não conhecem essa graça? Você tem falado que Jesus salva pecadores, mesmo que esses pecadores não mereçam ser salvos? Não importa a sua idade, jovem, adolescente, criança, adulto, aqui ele diz, ninguém te despreze, porque jovem, Tito era jovem, ele não devia ser desprezado por ser um jovem, porque quando a palavra de Deus é pregada, não importa quem seja o pregador. Paulo diz, esse tesouro foi colocado em nós, que somos vasos de barro, segundo aos Coríntios 4, 7. Salmo 119, versículo 100 diz que a palavra de Deus nos torna mais sábio do que os idosos. Você não precisa alcançar uma idade avançada para pregar essa graça. Você precisa conhecê-la, ter essa experiência pela fé em Jesus Cristo para sair pregando para tantos que por não conhecerem ela, por não crerem nela, estão à beira de serem tragados pelo inferno. Aqueles que forem alcançados por essa pandemia, sem conhecer essa graça, sem vivenciar essa graça, não terão um encontro feliz com Deus. Terão um encontro terrível, porque nem todos serão salvos. Deus salva todos os tipos de homens, mas somente aqueles que creem na graça que o Senhor Jesus revelou. Que Deus encha a tua vida de graça, que não falte essa graça salvadora na tua vida. Essa é a minha oração e a minha mensagem nesse domingo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus,
conforme as Escrituras Sagradas nos passam. Que Deus te abençoe.